E vamos então agora ao segundo painel, intitulado Empregabilidade e as formas de trabalho no século XXI. Lembramos que seguiremos o modelo do painel anterior. As perguntas serão feitas por escrito, as recepcionistas estão nos 2 salões. Não esqueçam de identificar, colocando também o seu e-mail. Então, convidamos para este painel o senhor José Ribamar do Amaral Cipriano, fundador do Instituto Brasileiro de Contabilidade Sindical e Cooperativista. A doutora Magda Ruza Alqueres, diretora jurídica da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. O administrador Marcelino Tadeu de Assis, membro da Comissão Especial de Recursos Humanos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O administrador Reinaldo Faisal, coordenador adjunto da Comissão Especial de Recursos Humanos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E como mediador deste painel, convidamos o administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, conselheiro vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e representante da Angrade, no estado do Rio de Janeiro, neste seminário, representando o seu presidente, Mauro Creus. Com a palavra, o mediador do painel. Bom dia a todos, administradores e administradoras. É um prazer mediar esse painel com figuras de tamanho destaque na área de relações humanas, na área de gestão de recursos humanos. E o tema do nosso seminário é a empregabilidade e as formas de trabalho no século XXI. Nós vamos dar início ao painel, e eu lembro aos componentes, porque devido ao horário nós temos, cada um de vocês terá 15 minutos, e prorrogável por um pouquinho mais, se a pessoa não tiver concluído, porque senão, com 4 representantes, nós não conseguiremos que sobre nenhum tempinho para as perguntas. E também esse painel é interativo. Nós fizemos um painel interativo onde as pessoas vão fazer as suas colocações e os próprios colegas depois vão interagir durante esse processo, mais ao final. Nós vamos dar início com o professor Reinaldo Faisal. Gostaria de destacar um pouquinho mais, porque são todos acadêmicos, mas são todos profissionais de mercado. Então, foi colocado apenas um ponto do professor Reinaldo Faisal, que com muita honra compõe a Comissão de Recursos Humanos do Conselho. Mas o professor Reinaldo Faisal, ele é também professor convidado dos cursos de pós-graduação e MBA da FGV e do IBMEC, e da Universidade Petrobras, da Federação de Agricultura do Estado do Paraná e do Sindicato Rural, e autor do livro Atração e Seleção de Pessoas. Logo a seguir, nós vamos ter o professor José Ribamar Cipriano, que, além da apresentação que foi colocada aqui, ele é também membro do Comitê Contábil da OCB e professor dos cursos MBA para Gestão Corporativa da Fundação Getúlio Vargas. A terceira pessoa a se apresentar vai ser a professora Magda de Souza Alqueres, que é diretora jurídica da BRH do Rio de Janeiro, mas também atuou como diretora das Relações de Trabalho, integra o Conselho de Política Salarial e Trabalhista da Firjan.
especializada em assessoria e consultoria das relações de trabalho e professora também da FGV, do MBA de Gestão de Pessoas. A professora Magda vai focar a parte de legislação. O professor Reinaldo Faisal vai iniciar focando a parte de competências, né? E finalizaremos com o professor Marcelino Tadeu, que, além de ser membro também da Comissão de Recursos Humanos, ele é professor da Universidade Estácio de Sá e na pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, além de autor de 4 livros de gestão de pessoas. Bom, a empregabilidade é derivada do termo em inglês employability, que significa ter a capacidade ou habilidade de se manter empregado ou de se tornar-se empregado. A empregabilidade pode ser entendida como a capacidade de adequação do profissional às novas necessidades e dinâmica dos novos mercados de trabalho. Com o advento da nova tecnologia, globalização da produção, abertura das economias, internacionalização do capital e as constantes mudanças que vêm afetando o ambiente das organizações, surge a necessidade de adaptação a estes fatores por parte de empresários e de profissionais. Já foi citado aqui com a mudança na relação capital-trabalho e na relação empregador-empregado, e por conta dos novos atores econômicos, os trabalhadores do século XXI precisam ter uma boa formação naquilo que se dispõe a fazer, ter um bom desempenho, ter capacidade de adaptação à mudança e, principalmente, de estar permanentemente atualizado, exercendo a educação continuada. Então, vamos dar início ao nosso painel com o professor Faisal, que vai focar competências, atitudes empreendedoras, formação do administrador de RH. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos, nosso presidente Wagner, demais conselheiros, demais colegas. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje trabalhando competências com vocês, algo que eu venho fazendo há 39 anos, mas vou ter que lamentar o fato de já estar com a minha apresentação defasada, porque eu não inseri aqui as competências necessárias para cobrir aquele déficit que o Ribeiro trouxe aqui dos afazeres domésticos, né? Então, eu não vou poder entrar com esse dado, infelizmente fico devendo, mas na próxima prometo que eu já incluo para que a gente se compare ali. Muito bem, nós vamos trabalhar, Cássio, primeiro trabalhando o que as pessoas precisam para atuar nesse mercado competitivo que a gente tem hoje e que não só para os novos entrantes, mas também são demandas que são feitas para aqueles que hoje estão no mercado e querem se manter lá. Primeira coisa, a gente tem que trabalhar a formação. E aí, já vimos aqui que o nosso mercado de administração está cada vez crescendo mais e ainda tem muito mais espaço para crescer. Então, é importante que a gente se dedique a uma boa formação, obtendo não só o conhecimento acadêmico, mas também todo o conhecimento do negócio, todo o conhecimento do segmento que a gente atua e as inter-relações que isso vai ter ao longo de toda a nossa carreira. É claro que a experiência vai contar e a gente vai contribuindo com ela à medida que vai evoluindo. E essa troca de experiências, depois a gente vai ver também, é muito importante no cenário em que a gente vai trabalhar em cima, basicamente, de redes interorganizacionais. Participação em cursos, eventos, a leitura de livros, principalmente, como o nosso presidente já falou, os clássicos da administração são a nossa base, o nosso fundamento, e as pessoas têm passado por cima disso e depois não entendem o porquê de que as coisas agora são assim.
E, claro, a experiência de vida, né? Adquirir isso, trazer para a sua própria vida e romper esse paradoxo daquilo que vale para os outros, mas não vale para mim. Então, eu tenho que trabalhar isso dentro da minha própria vida também. Então, isso faz parte das competências. É claro que obter certificações é bom, é importante também, então, participar de eventos que sejam eventos reconhecidos, conhecer as metodologias à medida que elas vão evoluindo e, principalmente, os sistemas. Já se falou muito aqui do avanço tecnológico e a gente tem que ir acompanhando tudo isso, porque a gente não pode mais ser uma ilha nesse contexto todo que é o mundo que a gente vive. O importante é que a gente consiga construir competências que nos tornem diferentes e não sermos apenas mais um, como está ali, né, apenas ser uma commodity dentro desse processo, dentro desse mundo que tem bilhões de habitantes. Agora, o que é importante? Língua. Conhecer idiomas. E eu começo pelo português. Só para deixar mais evidente, sem muitos números, um recente concurso para juízes do trabalho, com 2.700 e alguma coisa inscritos, não teve nenhum aprovado, porque não conseguiram nota mínima na redação. É um dado preocupante de que, né, o nosso português tem que ser o principal idioma. Eu costumo cobrar isso dos meus alunos em prova. Eu digo, se você quer ser gestor, a primeira coisa que você precisa é conhecer o idioma, né, do país que você está trabalhando. Quando é o caso de Brasil, então, nem se fala. As outras línguas têm uma demanda progressiva do inglês primeiro, depois espanhol, e aí vem uma série de outras, em razão de que a gente está trabalhando num mercado, não pode se dizer mais isolado, né, protegido, como foi dito também, e a gente está aí, principalmente depois da segunda abertura dos portos, a gente está aí tendo que trabalhar com empresas que estão em outros idiomas, têm outras culturas, e a gente precisa atuar com o idioma local. E mais, conhecer a linguagem do negócio em que você está. Isso passa pelo conhecimento da sua própria empresa. Todo administrador tem que ter uma visão sistêmica, além da visão do detalhe. Então, ela tem que conhecer o seu negócio, tem que conhecer o todo e a visão sistêmica, que é como você vai linkar uma coisa com a outra. Então, é muito importante você conhecer o seu negócio, saber aonde a sua empresa está inserida, em que contexto ela está. Outra coisa é o próprio mercado. Como é que o mercado se relaciona com a sua empresa? E mais, o ramo em que ela atua. Especialmente nessa parte de mercado, o pessoal olha muito por conta da concorrência, né? As empresas têm muito. Agora, se eu perguntar, quem é o principal concorrente da Bombril, por exemplo? Nada de Assolan. Pessoal dos afazeres domésticos aí. Scott Bright também não é. Não é a máquina também. A panela de Teflon. Ela elimina a necessidade de se usar a Bombril. Então, acabou. Então, não adianta você ficar só olhando para a concorrência. E depois veio a panela de inox, veio a panela de vidro, né? Hoje em dia. E aí, se a Bombril ficasse só olhando para a Assolan, ela não ia ter venda. O que a Bombril faz hoje, gente? Só palha de aço? Produtos de limpeza. Então, você tem que conhecer o teu mercado qual é. O mercado era de esponja de aço? Não, o mercado era de produtos de limpeza. O ramo que você atua, né, especificamente nesse caso, seria a limpeza, e o posicionamento da empresa nesse contexto. Né? Como é que ela está? É claro que, dependendo do posicionamento, ela vai exigir mais competências, vai
exigir maior qualificação. Então, dependendo do que eu quero, do meu sonho de vida, eu tenho que me especializar nisso, eu tenho que me dedicar mais ou menos. Também há a questão do porte da empresa. Empresas, todo mundo pensa, trabalhar numa empresa de grande porte é o melhor negócio. Às vezes, não. A gente aprende muito nas empresas de pequeno porte também. E são elas que estão dando a maioria dos empregos hoje em dia. E lá tem muito espaço para a gente crescer, para a gente ampliar. Conhecer uma cultura de uma empresa de grande porte também é bom. Agora, mesmo quando a gente está numa empresa de pequeno porte, há sempre a possibilidade dela crescer. E aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que me especializar para alcançar o nível de chegar a médio porte e depois a grande porte também. Fora quando há aquele choque de cultura, né? A sua empresa de pequeno porte é adquirida por uma de grande porte. E aí você ainda tem que se adaptar a esse modelo, né? Que deixa de ser mais pessoal para ser mais, como a gente fala comumente, profissional, né? Onde há uma administração mais organizada, vamos dizer assim. É claro, saber de onde vem o capital é importante para conhecer a cultura ou as culturas que influenciam isso. Qual empresa? Da Bombril? Não, qualquer empresa de grande porte, médio porte. Não. E a política salarial adotada. Isso faz parte de eu analisar para ver se as minhas competências serão devidamente remuneradas de acordo com o que eu pretendo, né? Eu tenho que fazer o quê? O planejamento da minha carreira. É claro que existe um conjunto de competências básicas, como Marcelino costuma falar sempre, né? O kit básico de competências que vão ajudar a que eu tenha um plano de salários adequado e um conjunto de outros elementos que vão compor a minha remuneração, tanto no início da carreira quanto ao longo dela, mas influenciam principalmente esse primeiro momento de entrada. E aí a gente tem que entender o seguinte: quais são esses pontos básicos? Primeira coisa deles é o autoconhecimento, ou como Daniel Goleman chamou, a autoconsciência, que envolve um pouco mais das emoções também. Quem eu sou? Como é que eu estou? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Em que eu preciso melhorar? Porque não adianta só saber, né? Ponto fraco a gente tem que eliminar. Aonde eu tenho que melhorar? Em que eu posso aprimorar os meus conhecimentos? Antigamente, e eu acho que os meus colegas aqui de mais tempo sabem que as empresas tinham as escolinhas, né? Que depois tornaram-se centros de treinamento, etc. e tal, e a empresa tinha que cuidar do conhecimento de cada um. Hoje em dia, não. Cada um tem que saber cuidar da sua própria carreira e ver o que lhe falta. Qual é o gap que está sentindo e ir buscar no mercado por conta própria. Então, eu tenho que trabalhar isso. Para isso, eu preciso aplicar lá aquela frasezinha de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Primeiro eu tenho que olhar para dentro de mim e depois, sim, correr para o mercado, depois de suprir as minhas ausências aí, minhas faltas. E a administração da minha carreira. Há momentos em que eu tenho que analisar como eu estou, aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí eu tenho que trabalhar os meus pontos fortes, melhorar os meus pontos fracos, para poder administrar a minha carreira em função do que eu preciso. E analisar dentro da organização em que eu estou se há espaço para eu ficar ou se é melhor eu correr atrás do meu sonho de vida, o meu sonho pessoal e criar a minha própria empresa. Para administradores, isso é bem mais tranquilo, porque a gente tem todas as ferramentas para chegar e ser não só um empreendedor, mas um empresário. Agora, o que é muito importante, trabalhar em equipe. Eu comentei isso na Web TV há pouco tempo, que, de repente, todos os currículos passaram a ter
capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de trabalhar em equipe. Aí eu comecei a procurar nos programas curriculares, né, não vi nenhuma disciplina que ensinasse como trabalhar em equipe nas instituições de ensino, né? Naquela época, estou falando quando começou esse negócio. Hoje em dia, essa lacuna já foi cumprida, mas, de repente, estava lá. Mas a gente não consegue mais trabalhar sozinho. Por quê? Nenhum de nós, hoje, consegue dominar todo o conhecimento disponível. E a gente precisa somar os nossos conhecimentos aos demais. Agora, para isso, é preciso ter uma capacidade de comunicação muito grande, que tem a ver com saber ouvir. Esse é um grande problema. As pessoas acham que sabem ouvir quando ficam caladas enquanto a outra está falando. Isso não basta. É preciso ficar calado, mas prestando atenção no que o outro está dizendo. Tem gente que ainda tem a cara de pau de perguntar assim: você já acabou? Posso falar? Sinal de que ela não ouviu nada, ela não pegou o contexto do que está sendo dito. Então, tem que prestar atenção ao que o outro está dizendo. E aí, claro, a troca de experiências, né? Nesse ponto, eu me considero um privilegiado, porque trabalhei com pessoas notáveis, todos os meus colegas e chefes, principalmente, foram ótimos, porque me ensinaram muita coisa. Foram ótimos no sentido de que me ensinaram muita coisa, porque nem todos foram tão bons assim. Mas eu também aprendi com isso. O importante é isso, é a gente saber aprender, tirar as lições importantes para o que deve fazer e para o que não deve fazer. E, claro, estar comprometido com tudo o que fizer. Não adianta só você estar compromissado. Chegar lá, eu já ia falar marcar o ponto de novo. Agora é impressão digital, né? É marcação biométrica, mas desculpe, mas eu ainda estou um pouco atrasado nisso. Marcar o ponto. Então, chegar, marcar o ponto às 8 horas, sair às 5 da tarde, isso é compromisso só. Comprometimento é quando você se envolve, quando você se sente responsável por aquilo que está fazendo. E durante todo o tempo que você estiver naquela organização, naquela empresa, naquele empreendimento. É preciso estar comprometido. E a melhor forma de se sentir comprometido, de se fazer comprometido, é trabalhar onde a gente possa tomar decisões por consenso, ou participar das decisões dentro do consenso. Então, é importante a gente ter esse espaço. Na escolha de uma organização, é bom a gente observar isso também. Como é que ela toma suas decisões? E, voltando aí à comunicação, aí a gente vai puxar pelo português de novo, né? A comunicação oral e escrita. Uma comunicação formal de uma organização não pode ter só 140 caracteres. Não dá para ficar botando VC, QT, não pode ser assim, né? A gente tem que escrever direitinho, principalmente para que o outro possa entender o que está sendo dito. O principal problema da comunicação é que muita gente acha que comunicar-se bem é falar. Não é só. Você tem que saber transmitir o efeito desejado que você quer com aquela informação, porque senão ela pode ser entendida de forma distinta. E aí, conhecer a linguagem não verbal também faz parte do processo. Vocês imaginem se eu estivesse fazendo uma atração e seleção de pessoas e eu dissesse: não, pode ficar tranquilo, porque você vai ter muito sucesso nessa empresa. Com a sua contratação aqui, você vai ter muito sucesso. Vai? É você ou sou eu que vou ter muito sucesso? Né? Nós tivemos aí uma autoridade pública, há um tempo atrás, que, quando ela era muito pressionada, a imprensa chegava, acontecia alguma coisa, a imprensa chegava e perguntava para ela: e aí, o que vai ser feito agora? É claro que vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para resolver o problema o mais rápido possível. Ou seja, não faço ideia, não tenho a menor informação para responder isso agora, né? Então, são detalhes pequenininhos, mas que fazem diferença nesse processo. E, como o tempo
é a moeda mais valorizada hoje em dia, está batendo o euro, está batendo o dólar, está batendo qualquer outra, ser objetivo. O que é ser objetivo? É ir direto ao ponto. É buscar o DNA da informação, aquilo que efetivamente interessa para a resolução do negócio, para a solução de um problema ou mesmo para um avanço tecnológico. Para isso, eu tenho que usar iniciativa. Iniciativa é tomar a frente, não é só ficar pensando em fazer. É fazer, é executar, é agir. E sempre superar as expectativas. A gente já ouviu isso muito, falar aqui da década de 90, acho que foi o Wallace, quando tocou da mudança da década de 90, etc. e tal, se falou muito disso. A gente precisa encantar o cliente, não é assim? Qualidade mexeu muito com isso. Na verdade, a gente precisa superar as expectativas, e principalmente as nossas expectativas, né? A gente tem que se cobrar para a gente ser superior àquilo que a gente imagina que pode ser. O mundo hoje vive falando em inovação. Não dá para sobreviver, uma organização não sobrevive se não inovar. Para isso, eu tenho que ter espaço para gerar criatividade, para que eu possa fazer a gestão disso e ter ideias efetivamente inovadoras. E, claro, uma organização vive resolvendo o problema. E o administrador é a pessoa que resolve esses problemas. Então, eu tenho que saber como resolvê-los e mais, dentro do tempo disponível, que cada vez é menor, não é? Aqui no planeta Terra, todos nós temos o mesmo número de horas por dia, não é isso? 24 horas. Mas, para cada situação que a gente enfrenta, existe um prazo limite para ser cumprido. Então, a gente tem que atender a isso também. Claro que, se a gente for para Marte, tem 25 horas. E o pessoal está fazendo um esforço danado para ir para lá, né? Não sei se o tempo de viagem vai valer a pena, mas para ganhar essa horinha extra aí. Então, proatividade é fundamental. E trabalhar em equipe, a gente falou lá, mas aqui vai mais. A coletividade é maior do que a nossa empresa, a coletividade é maior do que o espaço que a gente tem. A coletividade nos envolve. E muitas empresas hoje já participam de programas de voluntariado. Então, é preciso que a gente também faça. E isto também é olhado, principalmente quando você quer subir de posição, né? Quando você quer subir na carreira. Então, a dedicação que você coloca, assim como a responsabilidade social das empresas perante a comunidade onde ela está inserida. E aí eu reforcei ali, com uma fonte bem grande, algo que parece que está um pouco esquecido, mas que foi bem lembrado aqui. Talvez, se isso fosse efetivamente praticado sempre, os dados do Ribeiro ali estariam bem diminutos, né? Por quê? Parece que o pessoal está esquecendo que precisa atuar com ética. E ética o que é? Não é quem está certo. Ética é o que é certo, dentro dos valores constituídos de uma sociedade. Então, a gente tem que praticar isto. Tem muita gente que fala disso, mas na hora não age como. E a gente precisa passar a cobrar isso. Vem eleição aí, gente. Pensa nisso. Lembra disso. Na hora que for lá votar, pensa nisso. Acompanha mais de perto. Não dá para continuar como está. Por quê? As nossas competências serão influenciadas pelo que for decidido mais acima. E aí, trabalhar sempre em redes, né? A gente fala aqui que, hoje em dia, está todo mundo conectado. E essas redes vão ter um nível de complexidade cada vez maior, em função até dos nós que essas situações provocam. E, muitas vezes, você vai fazer conexão com empresas, com pessoas de áreas concorrentes à sua em determinados segmentos. Em outras, são parceiros. Então, tem que saber trabalhar nessas redes sociais, conhecer o funcionamento de mídias sociais é importante também. E aí eu faço uma ressalva, porque como eu trabalho com atração e seleção,
recomendo sempre muito cuidado, muita ética no momento de fazer seleção por intermédio de mídia social, né? Porque ela pode servir para a atração de profissionais, a atração de talentos, mas não para a seleção propriamente dita. É claro que você não vai querer admitir na sua empresa aquele cara que participa de uma comunidade, eu odeio meu chefe, né? Segunda-feira nunca mais. Então, aí não dá. Mas, fora isso, agora, a sua participação nas redes, né? Cuidado para não aparecer aquela foto depois do churrasco que você comemorou até altas horas e tal, aquela foto pode denegrir a sua imagem também. E participar das comunidades de prática, ou seja, participar dos grupos de profissionais afins ou não, mas que você tenha a oportunidade de ampliar o seu conhecimento ou levar o seu conhecimento para outras pessoas. É importante fazer isso. Se eu não me engano, o Ricardo, quando estava falando no dia do administrador de RH, falou nisso, né? Quem foi ao evento tal? Quem foi ao evento tal? Não foi assim, Ricardo? E aí o número de bracinhos levantados estava pequeno. A gente precisa participar mais, a gente precisa estar mais presente, e não precisa ser grandes eventos, não. Pequenos grupos, pequenos encontros, às vezes das empresas que rodeiam aonde a gente está, colegas de turma antigos, conversar, manter um grupo, fazer alguma coisa, buscar auxílio aí entre todos os profissionais. E, claro, né, se vender não faz mal a ninguém, não, gente. Né? É importante a gente cuidar da nossa marca. Cuidar da nossa marca, fazer o nosso marketing pessoal. Isso também é uma mostra de competência. Agora, não pode ser o que o Código de Defesa do Consumidor chama de propaganda enganosa. Eu tenho experiência pessoal de situação de estar chamando um candidato para fazer a entrevista, foi recebido o currículo por um diretor, e etc. O diretor se encantou pelo que estava descrito ali. Quando a gente foi fazer a entrevista, o mais próximo era assim, o candidato sentou na mesa ao lado do cara que sabia fazer o que ele disse que estava no currículo dele. Uma coisa assim, né? E aí perdeu o tempo do diretor, tomou o meu tempo e o do próprio candidato. Hoje em dia não dá para dar uma enrolada dessa, não. Então, apresente aquilo que você efetivamente tem, as armas com as quais você vai poder vencer as batalhas, e isso vai ser o suficiente para que você seja contratado. E, claro, à medida que a gente vai subindo na vida, né, é preciso que a gente adquira novas competências, e especificamente as competências de todo o modelo de gestão. Então, existem competências que nos distinguem, principalmente quando a gente está exercendo funções em que a gente vai liderar pessoas. E aí a gente tem que trabalhar principalmente com ambiguidade. Tem que ter espaço para aceitar opiniões diferentes da nossa. Eu abro sempre espaço para os funcionários da minha empresa e, por coincidência, todos eles acabam convergindo para a minha opinião. Né? É uma brincadeira que eu faço, mas normalmente, quando eu falo alguma coisa, eu geralmente sou o último a apresentar a minha ideia exatamente para evitar isso, evitar que as pessoas comecem, porque eu tive um exemplo de uma situação em que o presidente de uma multinacional que eu estava, uma vez ele chegou e disse assim: senhores, vou apresentar para vocês o melhor projeto de fabricação de um item que a gente tinha lá, que eu já vi na minha vida. Depois queria ouvir a opinião pessoal de cada um. O que vocês acham que a gente falou? Chefe, você é... Ainda mais como ele era estadunidense, a gente falou, você é um águia. Eles gostam de ser comparados à águia, né, e tal. Então, um águia. Por quê?
Realmente não dava, ainda mais naquela época, eu estou falando aí da década de 1970, não dá para voltar atrás, né? Não dá para chegar e dizer, não, chefe, não é assim, não. Outra coisa, lidar com a diversidade. Já foram mostrados dados aqui sobre isso, é preciso encarar isto com naturalidade. Está na natureza das pessoas serem diferentes, então eu tenho que trabalhar considerando isso. E não ficar calcado em cima apenas de um viés da observação. E pensar sempre em multiculturas, porque hoje em dia também a gente tem cada vez mais no nosso mercado, no nosso espaço, pessoas de culturas diferentes. Então a gente tem que entender isso. E trabalhar, já que era para ter criatividade e inovação, eu tenho que trabalhar a criatividade para poder geri-la e cuidar da inovação nos processos das organizações. Todo líder tem que o quê? Gerar estímulos motivadores, porque ele cuida das pessoas, então ele tem que promover um bom ambiente para elas trabalharem. A gente não motiva ninguém, mas pode gerar estímulos para isso. Claro, trabalhar em cima de planejamento. Brasileiro adora fazejamento, né? Então tem que mudar isso, exercendo uma das nossas funções principais. E agilidade de estratégia, ou seja, pensar rapidamente no futuro e arrumar as formas de chegar lá. Claro que saber construir equipes, atrair os talentos corretos para suprir as competências essenciais é fundamental e, claro, também gerando o quê? Visões para as pessoas, alinhando os objetivos profissionais com os objetivos organizacionais. E transformando, para a gente encerrar, a famosa colher de chá da competência. Na verdade, a gente vai trabalhar com o conceito da chave da competência ou a chave do sucesso. Um conceito trazido pelo administrador Joel de Souza Dutra, aonde, além dos conhecimentos, habilidades e atitudes, uma competência só é válida se gerar valor agregado ao produto ou serviço ao qual ela está se dedicando. E houver, também por parte dessa competência, a entrega desse conhecimento para a organização. Senão, a organização fica refém dessa competência. Competência essa que muita gente chama aí de capital humano. E eu não entendo essa expressão, porque esse capital vai para casa jantar todo dia. Tem uns que ainda passam no barzinho, faz um aporte, né? E aí, então, capital intelectual dá para a gente entender mais. Essa ainda é uma reação minha. No mais, meus contatos estão aí. Lembrando sempre que você deve se dedicar, porque vai ser a sua energia, a sua garra, a sua vontade que vai fazer diferença nesse mercado. Obrigado a todos. Bom, o professor Ribamar vai explorar as diferentes formas de trabalho, dando destaque às cooperativas, às organizações de trabalhadores e uma visão diferente de empregabilidade, o empreendedorismo. Por favor, professor. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Estamos próximos aí da hora do almoço, né? Vamos controlar a fome para que ela chegue na hora certa, né? 1h, né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, participando desse seminário, uma honra estar aqui. Espero que nesse momento a gente possa aprender e conhecer um pouco mais sobre as cooperativas. Eu preparei uma apresentação para vocês e ela é um pouco recheada de conteúdo. E como as perguntas vão estar no final, creio eu que vocês terão provavelmente algumas dúvidas para perguntar. Mas eu, antes de iniciar a apresentação sobre cooperativismo, eu queria fazer um pedido para vocês, para que vocês não misturem os conceitos na cooperativa para o administrador. O administrador ele pode ser tanto participar de uma cooperativa como cooperado, quando ele pode participar como empregado de carteira assinada. A gente vai ver aqui em que momento vocês vão estar inseridos nesse contexto.
Para entender um pouco melhor o cooperativismo, vamos iniciar aqui com esse painel aqui, onde a gente vai dizer para vocês um pouco do referencial que eu acho que vocês podem ter aí para ler, para aprender sobre o cooperativismo. Essa lei aqui é de 71, é uma lei básica. Tudo que vocês quiserem aprender sobre cooperativismo está nessa lei. Quem quiser um dia, numa tarde chuvosa, aí, não tiver nada para ler ou para assistir na televisão, peguem essa lei, que essa lei tem tudo. Isso aí no santo Google, vocês podem baixar à vontade e vocês terão essa lei. Essa aqui é para quem se interessar um pouco mais sobre cooperativas de crédito. E essa daqui é uma lei recente que trata, basicamente, das cooperativas que eu acho que a maioria de vocês aqui devem conhecer, que são as cooperativas de trabalho ou de serviços. Eu gostaria de provocar um pouquinho a plateia, perguntar a vocês aqui, quem já teve trabalhou ou participou de uma cooperativa aqui nessa plateia? Levante o braço, por favor, bem alto aí para eu poder dar uma conferida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas apenas participaram de cooperativa. E provavelmente deve ter sido uma cooperativa de trabalho ou de serviço. Essas cooperativas que hoje habitam muito aqui no meio urbano nosso, ela está sofrendo muitas modificações, principalmente por conta dessa lei aqui. Muitos empresários adotaram esse modelo apenas para se aproveitar das questões trabalhistas e precarizar realmente essa relação, confundindo o que o sistema cooperativo fala com seus próprios interesses. Então, o mercado regulou muito, isso teve bastante evolução, bastante briga com o Ministério Público, e essa lei, hoje, veio como que pacificar essa relação que estava, até certo ponto, perniciosa no mercado. O Brasil tem 13 tipos de cooperativas, 13, que você pode dividi-las em duas. São cooperativas de consumo ou de trabalho. No meio rural, isso é mais bem perceptível, como as cooperativas, por exemplo, de leite, agropecuárias, que hoje representam quase mais da metade da produção do Brasil de grão. Estão nas cooperativas agrícolas ou agropecuárias. Aqui, no meio urbano, a gente conhece mais as Unimedes, Uniodontos, cooperativas de trabalho e cooperativas de crédito. Nesse referencial aí, vocês vão ter bastante material para olhar. Vamos iniciar, então, aqui alguns conceitos que eu vou passar para vocês do que é uma cooperativa, a diferença de uma cooperativa, que não trabalha com uma questão de emprego, ela trabalha com relação de trabalho. Quem é um cooperado, ele não tem carteira assinada, ele é um dono da cooperativa, mas a cooperativa contrata pessoas de carteira assinada para trabalhar. Vejam vocês, uma cooperativa de leite, você não pode ter como contador, administrador, economista, um cooperado. Você tem que ter essas pessoas contratadas via CLT. Bom, o que é uma cooperativa? Aí está a primeira diferença, gente. Cooperativa não é sociedade de capital, é sociedade de pessoas. Não são sociedade de dinheiro. Então, por exemplo, não se pode pedir falência de cooperativa. Só pode pedir falência de empresa de capital. Porque ela é uma sociedade. Como é que você vai pedir falência da pessoa? Você vai ali e vai falar, você está falido? Não existe isso, né? Então, é uma sociedade de pessoas. Isso é uma evolução que aqui no Brasil está caminhando ainda, porque na Europa e nos Estados Unidos eles podem ter contratação de cooperados, pessoa jurídica. Aqui no Brasil, isso só pode fazer em algumas condições especiais, mas normalmente é uma sociedade de pessoas. O que elas fazem? Elas só se reúnem quando têm bens ou serviços comuns e se obrigam a trabalhar juntas com esses bens e serviços.
Exemplo de novo, a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, tem tentado não mais aceitar as ditas cooperativas multidisciplinares. Aquela cooperativa que faz a venda do trator a uma flor. Então, uma cooperativa de foco específico, unidisciplinar, que é muito mais fácil de se conviver do que uma cooperativa onde você tem uma multidisciplinaridade. Obviamente, por isso, porque você tem que ter uma atividade econômica em proveito comum. Então, ficaria esquisito você tendo uma cooperativa médicos, professores, serventes, dentistas, outros tipos de trabalhadores. Não, isso hoje está bem pacificado no meio. Só pode fazer unidisciplinar. Outro ponto importante. A cooperativa, gente, não tem objetivo de lucro. Quem tem que ter objetivo de lucro é o cooperado. Ele paga imposto de renda. A cooperativa ela não tem objetivo de lucro. Quem tem objetivo de lucro nesse contexto é o cooperado. Para ele que ele tem que trabalhar, para ele oferir renda, ter patrimônio e pagar os impostos. Então, isso é um detalhe muito importante aí no sistema. Esse é o contexto de uma cooperativa. Quais são os outros aspectos importantes entre uma cooperativa e uma empresa? Olha lá, o capital social de uma cooperativa é dividido em cotas. Então, não adianta você comprar 51% que você vai ser dono da cooperativa. Porque o voto é personalíssimo, é na pessoa. Uma pessoa, um voto nas decisões de uma assembleia. Não adianta você ter mais capital que o outro. Diferente de uma sociedade de capital. Você tem até limite para adquirir cotas. Você não pode adquirir mais do que 1/3 do capital social da cooperativa. Até porque, para não dar esse tipo de situação, da pessoa pensar que é dono da cooperativa. Você também não pode vender suas cotas a estranhos da cooperativa. Só pode passar a cota para outro cooperado. Outro cooperado pode comprar a sua cota. Agora, estranhos a cooperativas não podem. Aquilo que eu falei anteriormente, singularidade do voto, independente do valor ou quantidade de cota. O voto é pessoal. Isso faz a diferença. Ainda outros aspectos importantes. Para você trabalhar numa cooperativa, você tem que ter, para uma assembleia, por exemplo, você tem quórum mínimo. Não se faz assembleia de uma cooperativa com menos de 10 pessoas. Não se faz. Ele começa com metade mais um, depois, numa outra ordem do dia, com metade, e depois, no mínimo, com 10. Senão, é suspensa a assembleia. Bom, isso é outro assunto bastante polêmico, as sobras da cooperativa. Quando uma cooperativa tem sobras, no final do exercício, quando se faz a contabilidade e apura-se essas sobras retornam para os cooperados de forma proporcional. Quem trabalhou mais com a cooperativa vai ganhar mais. Quem não trabalhou ou trabalhou pouco vai ganhar menos. E isso vale quando se tem prejuízo também. Quando se tem prejuízo, quem ganhar mais vai pagar mais. Então, o retorno das sobras é dependente das suas atividades. Não depende do capital que você tem dentro da cooperativa. E, como eu falei, o rateio das perdas, após uma dedução obrigatória, que é uma reserva legal, que ela é feita de 10% das sobras da cooperativa, você deduz esse fundo e você vai ter que ratear entre os cooperados. Então, olha aí, não pode passar perdas para o próximo exercício. Por quê?
Porque senão, outro que vai entrar na cooperativa no ano seguinte vai pagar aquela perda que foi feita por nós aqui, por exemplo. Então não é justo fazer isso. Deu a perda, os cooperados que tiveram participação naquela perda têm que ratear. Para o próximo ano, se entrar outro cooperado, ele não tem nada a ver com essa perda. Por isso que tem que ser rateado imediatamente. Outro ponto importante. Não pode acumular. Não existe aquela conta de lucros acumulados. Até, inclusive, hoje, nas normas de contabilidade, está se proibindo ter lucros acumulados. Até numa sociedade anônima está se proibindo isso. Numa cooperativa, isso já era lei. Você tem que resolver a sobra ou a perda no momento da assembleia e dar o destino para ela ali. Não pode acumular no balanço para o outro ano. Outra questão importante na cooperativa, que muita gente pergunta, como é que as pessoas saem da cooperativa? Depois que você entra na cooperativa e você é admitido numa cooperativa, ninguém pode te mandar embora. Não é como a carteira de trabalho. Passa no RH, vê suas contas e vai embora. A demissão é unilateral. É só o cooperado que pode pedir para sair. Não pode ninguém da cooperativa mandar o sócio embora. A menos que ele faça alguma norma ou infrinja o estatuto. Nesse caso aqui, a eliminação é o que se dá. Ele tem prazo para se defender. Se ele cometeu algum ato ilícito, aí a cooperativa tem esse remédio aqui, que é a eliminação, que depende aí de prova. Ele tem 30 dias para se manifestar, é toda uma regra. E a exclusão, fim, pode parecer um nome mais complicado, mas é o jeito mais fácil. São 4 motivos. Se a cooperativa acabar, obviamente, se ele morrer, né, porque morreu, acabou, né? Se ele não cumprir os requisitos básicos de ingresso e permanência na cooperativa, ele deixou de apresentar a cooperativa de médico, deixou de apresentar o diploma de médico, deixou de pagar as cotas partes que ele se comprometeu a pagar, ele vai ser excluído. Deixou de cumprir os requisitos básicos de ingresso e permanência na cooperativa. E, obviamente, quando você tem por exemplo, um médico. Alguns médicos já me disseram que cego pode ser médico, em algumas atividades, mas se ele perder a capacidade dele de ser médico, era um cirurgião e perdeu a visão, perdeu a capacidade civil de operar na cooperativa, ele vai ser excluído. Estamos terminando. Aqui não é importante ali, não é imortal não, tá, gente? É importante. Cooperado, gente, não recebe salário, recebe produção. Essa produção tem desconto normal dos tributos, INSS e imposto de renda. Mas ele não recebe salário. Se a empresa não operar, se a cooperativa parar de funcionar, não tem como pagá-lo. É diferente essa relação aqui, hein? Então, é feito todos os descontos normais da produção dele, e o cooperado, gente, não é empregado, ele é sócio. Hoje, a gente vê, na área da administração, pouquíssimas cooperativas que contratam administradores para trabalhar numa cooperativa. É um mercado de trabalho que se abre para o administrador enorme. Inclusive, numa entrevista que a gente fez na Rádio CRA, eu sugeri até que se tivesse uma cadeira nas universidades ou faculdades que se falasse do cooperativismo. Porque hoje, para você encontrar um profissional na área de administração que entenda os conceitos básicos de uma cooperativa, é algo muito difícil no mercado. E hoje, só aqui no estado do Rio, nós temos em torno de quase 9.500 cooperativas, aqui dentro do nosso estado do Rio. E eu estive reparando no slide do nosso representante da OIT, quando ele elencou os principais locais que os administradores trabalham, não teve um ali que mostrou cooperativa. Se vocês pudessem ver o slide, vocês iam passar que não tem nenhum lugar que o administrador é contratado por uma cooperativa.
Bom, gente, eu acho que queria deixar uma mensagem aqui para vocês, que o cooperativismo no Brasil ele está se estruturando, ele já vem, isso aí é uma prática que vem lá da Inglaterra, no ano de 1780, com o pessoal de Rochdale, justamente que veio para tirar o intermediário da relação de trabalho do empregado. E aqui no Brasil, ela efetivamente já existe há muito tempo. Nós temos cooperativas aqui com mais de 70 anos, mas no meio urbano, eu diria para vocês que nós estamos passando por um momento importante. Já foi muito prostituída essa questão de cooperativa aqui no meio urbano. Hoje, me parece que as coisas já estão entrando num certo nível de entendimento aí no mercado, para que as pessoas possam entender exatamente como funciona uma cooperativa, como uma cooperativa pode melhorar as relações de trabalho e renda nossa. E eu digo para vocês fortemente, se vocês têm a intenção de um trabalho em comum, se organize por uma cooperativa, que ela vai dar resultado para vocês. Contanto que vocês leiam, como foi colocado aqui, aprendam como ela funciona e não pensem no seu umbigo só na cooperativa. Quem entra numa cooperativa e pensa só nele, está afadado ao descaso e ao insucesso. A cooperativa é essencialmente coletiva. E é uma grande possibilidade que vocês têm aqui de ter uma opção de mercado para esse seminário. Gostaria de dizer aqui que fico aqui, agradeço a paciência de vocês estarem ouvindo a gente, estamos aqui para qualquer pergunta. Muito obrigado. Agora vamos ouvir a professora Magda, que vai ressaltar os aspectos legais. Bom dia a todos. Eu estava imaginando assim como tornar atrativo para a plateia que não, essencialmente não deve ter a turma do direito, o que a gente poderia ressaltar para vocês e o que é importante neste momento no conceito de empregabilidade, aonde eu insiro conhecimento jurídico para gerir melhor as pessoas. Então, o que a gente tem que passar numa visão, primeiro? Eu trago pessoas para a minha empresa, ou serei a pessoa que irei procurar uma empresa. O que a lei tem a ver com isso? O que eu precisaria, nesse momento, estar pensando na lei? E aí eu não vou nem fazer uma pesquisa aqui no auditório, mas a gente sempre pergunta assim para os alunos: quantos de vocês que não fizeram concurso público já leram a Constituição Federal Brasileira? Tá? Por que a Constituição é importante? Porque lá em 1988, trouxemos para dentro da Constituição todos os dispositivos contidos na CLT, no tocante a quê? Aos direitos dos trabalhadores. E por que eu preciso olhar a Constituição quando eu vou me candidatar ou quando eu abro vagas em alguma empresa? Porque eu também preciso ver o artigo 5º, que vai perpassar exatamente pelo que foi objeto do primeiro painel, que foi o trabalho decente e o conceito de dignidade da pessoa humana. E evoluindo e voltando lá no primeiro painel, o deputado nos disse assim: gestão é uma atividade meio. O que isso nos reporta do ponto de vista legal? Atividade que pode ser terceirizada e atividade que, neste momento, a gente está discutindo se será terceirizada ou não. Então, é nesse contexto que a gente vai tentar conversar com vocês. Primeiro, eu tenho um contrato de trabalho, zona de conforto. O que é o contrato de trabalho? Eu faço uma entrevista, recebo com sucesso a minha admissão numa empresa e vou ter a minha carteira de trabalho assinada. Isso é zona de conforto. É o que existe desde 1943. Todos os nossos direitos estão lá garantidos e eu vou computando o tempo para aposentadoria. Por que eu preciso estar atento a isso?
Porque existe uma corrente de estudo que diz que os mais novos não se aposentarão, porque não terá dinheiro para. E até quando vocês trabalharão? Palestra da semana passada, até 85 anos, pelo menos. Então, a gente precisa ver o quê? Formas de gerir o nosso tempo e de desenvolver nossas atividades. O que se contrapõe no artigo 3º da CLT com a primazia do contrato realidade? É porque não vale para a Justiça do Trabalho o que está escrito, e sim a forma como eu executo o trabalho. Então, esse é o primeiro complicador para um administrador. É ótimo, eu assino a carteira, faço todas as regras no contrato, mas a execução desse trabalho não consegue mais ser exercida na forma como está pactuado. E quando eu vou para a Justiça, o que acontece? Primazia do contrato, realidade. Isso leva o leigo a entender o quê? A Justiça do Trabalho protege o trabalhador, porque o trabalhador é hipossuficiente. Em 43 era, mas em 2013 trabalhador é hipossuficiente? Depende da atividade que o trabalhador exerce, certo? Eu gostava muito de dar como exemplo o Romário, mas eu estou numa banca aqui que me foi dito que eu tinha que tomar cuidado porque cada um era de um time, mas vamos pensar o seguinte, homenageando o Romário, continuando homenageando o Romário. Quem é mais forte, vamos pensar num profissional como o Romário, na contratação, o Romário ou o time de futebol? Isso a gente traz para a nossa realidade. Eu sou do setor de cinema e do setor de televisão. Eu tenho profissionais que são muito mais detentores de capacidade de negociar do que a própria empresa, certo? E isso não é só no meio artístico, nem no meio de futebol. É decorrente de quê? Da gente estar evoluindo nas atividades econômicas brasileiras, certo? Então, o primeiro cuidado que o administrador tem que ter, eu assino a carteira e estou garantido? Não. Por que eu não estarei garantido? Porque se ele for à Justiça, ele pode amanhã ver refletido na sua sentença o princípio da primazia da realidade. E aí surge a terceirização, que é o outro aspecto que a gente está discutindo muito esta semana, inclusive. Quando a gente estava também se reportando à palestra do professor Faisal em relação a gerar mais empregos, será que eu devo ser completamente contrário à aprovação do projeto 4330, que trata da terceirização? Sob a alegação de que isso é precarização das condições de trabalho? Ou eu, como administrador, deveria me atentar um pouco melhor ao que diz o projeto? Obviamente que eu, particularmente, sou defensora do projeto, mas acho que ele ainda precisa de muita conversa, que é o que vai acontecer agora, porque acaba de ser apresentado um requerimento para audiência pública sobre terceirização. Se a Constituição diz que eu tenho que incentivar formação de empresas, como é que eu posso ser contrário à terceirização? Se a terceirização acabar, implica o quê? Em destruição de algumas empresas, certo? Que prestam serviço para outras empresas. Terceirização não é contratar mão de obra barata, é contratar mão de obra com expertise, com atividade que eu não quero desenvolver. É isso que é terceirização. É esse olhar que a gente tem que ter a partir dessa discussão que se iniciou já há alguns anos, mas a gente está com ela agora mais emergente. A terceirização é meio parecida, vamos fazer assim do ponto de vista histórico, com participação nos lucros e resultados, que está na Constituição brasileira desde 1946. E as pessoas não falavam sobre isso, por quê? Do ponto de vista ideológico. Eu posso dividir lucro, mas posso dividir prejuízo? Isso é ter que olhar, gente. Um olhar anacrônico, como a CLT. O que eu tenho de forma de terceirização? O professor Ribamar já falou sobre as cooperativas, que para alguns, ele não usou o termo, vou me permitir usar o termo,
é uma das formas mais democráticas de administrar a sua própria força de trabalho. Tem o trabalho temporário, que é aquele que vocês estão acostumados a utilizar quando as pessoas engravidam ou quando as pessoas se licenciam para terem os seus filhos, ou quando as pessoas se acidentam, ou quando eu tenho um pico de produção e eu não vou jogar o quê? Todas as pessoas no processo de contratar comum da CLT. Então, terceirização não é uma coisa que a gente está começando agora, a gente já começou há um tempo. E as próprias empresas, que na verdade a gente fala de quê? Da pejotização da mão de obra. E aí é que vem a discussão ideológica. Ao pejotizar alguém, ou seja, transformar uma pessoa física numa pessoa jurídica, será que eu não estaria precarizando todos aqueles direitos trabalhistas? Isso é um ponto de reflexão. Meu ponto de vista, não, porque se a gente tem uma pessoa que constituiu uma empresa, aliás, o professor Faisal falou isso, os administradores, quando constituem suas empresas, então, na verdade, o que eles são? Sócios que prestam trabalho. Não estamos falando de acionistas que investem numa empresa, e sim aqueles que formam suas próprias empresas para quê? Para prestar serviço para outras pessoas. Nós todos, profissionais liberais, assim, hoje estamos prestando nosso serviço. Isso é precarização? Ou isso me dá uma margem de negociação enorme com o meu contratante? Eu vou ser administradora de RH da empresa X, se a empresa X me oferecer X condições. Como eu posso fazer também, e a zona de conforto não permite que as pessoas entendam isso, eu posso chegar numa empresa, me for exibido o contrato de trabalho, eu falo assim, eu não quero nem a cláusula 10ª, nem a cláusula 12ª. Porque vai depender de quê? Do meu poder, do meu conjunto de competências e habilidades, que vão fazer o quê? Com que eu flexibilize o contrato de trabalho, porque eu quero aquela pessoa na minha empresa. Porque ela agrega o quê? Valor à minha empresa. Esse é o mundo do trabalho. Esse é o mundo do trabalho que a gente está caminhando. A possibilidade que a gente negocie formas de contratar e que a gente negocie direitos outros, além dos direitos que estão previstos na lei. Então, hoje, o que eu teria? 4 gamas de direitos. Os constitucionais, os legais, e aí não vamos falar só da CLT. O professor Wagner Siqueira elogiou a regulamentação das profissões. Só que isso virou uma praga. Agora, a gente, todo dia, tem uma profissão sendo regulamentada. E, às vezes, de maneira que não foi permitido uma ampla discussão na sociedade. Eu sou da Firjan, então a gente apresentou um dossiê chamado 101 propostas de modernização trabalhista. Entre elas tem uma ressalva sobre esse excesso de regulamentação, que, na verdade, o que a gente está fazendo? Quanto mais lei a gente cria, mais a gente engessa processo produtivo. Tá? Então, é nesse sentido. Nada contra a regulamentação, não, porque eu, sendo advogada, também sou de uma atividade bem regulamentada. Mas isso é um perigo. Por que isso é um perigo? Nada contra também as assistentes sociais. As assistentes sociais conseguiram uma redução de jornada sem redução de salário e pegou todas as empresas o quê? De espanto total. Dormiram com assistentes sociais, trabalhando 8 horas e ganhando 3.000, e acordaram com elas ganhando os mesmos 3.000, mas trabalhando muito menos horas. O que de prima facie isso provoca? Vamos demitir as assistentes sociais, porque vamos cercear um pouco essas atividades dentro do RH, por conta de quê? Porque eu não vou ter 2 profissionais. Me custando o quê? Como se fossem 4 no meu orçamento. Empresas, por mais que a gente trabalhe com pessoas e tenha que tratar pessoas com a dignidade que o representante da OIT
colocou aqui, o que a gente tem que pensar? Eu tenho um orçamento, eu não crio dinheiro. Tá? Então, quando o professor Faisal também fala assim, empresas de grande, médio e pequeno porte, todos adorariam ser Coca-Cola, todos adorariam ser Microsoft, mas nem todos têm dinheiro para ser as duas empresas, certo? E aproveitando o exemplo Coca-Cola, o que a Coca-Cola é hoje? Uma marca. Se ela é uma marca, significaria dizer o quê? Por que eu estou discutindo terceirização da indústria de refrigerante? Se a Coca-Cola é uma marca. A Coca-Cola, se for uma marca, terá muito menos pessoas do que se ela fosse uma indústria de fabricação de refrigerante. Tendo menos pessoas, ela seria de grande porte ou ela seria de pequeno porte? Depende da ótica que eu for dar. Ela terá menos pessoas e ela tem a marca mais valiosa do mundo. E o segredo industrial, segundo dizem, mais bem guardado do mundo. Certo? Esse é o mundo, gente, que está se delineando para a gente, para o futuro. Várias profissões que a gente conhece hoje não existirão daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Vou dar um exemplo da mídia. A mídia era impressa, era feita com linotipo. Tinha uma pessoa que era o linotipista. Essa pessoa hoje não existe mais. Por quê? Porque o mecanismo de produção de um jornal hoje é diferente. E assim vocês vão encontrar em todos os segmentos econômicos várias profissões que não existem mais. Quando o professor Faisal estava falando também como competência a rede social, nós, os advogados, já pensamos na rede social assim, se falar mal da empresa, vou mover um processo contra quem falou mal. E como é que eu faço com empregados que usam rede social? Eles estão usando o quê? O tempo que eu estou pagando. Qual é a flexibilidade que isso tem que ter? Está na lei, gente? Não está na lei. Porque a lei não é ágil o suficiente para acompanhar o desenvolvimento produtivo. E vai ficando pior. E vai ficando pior. Porque a tecnologia, nesse momento, a gente está aqui usando, estamos aqui os 4 fisicamente, metade de nós são da FGV, brevemente nós não estaremos mais em sala de aula, estaremos aonde? Num estúdio. E dando aula para o Brasil inteiro. No mesmo sistema que a gente tem aqui, que estamos com uma sala também sendo usada para a transmissão do evento. Além de estarmos o quê? Conectados na internet com pessoas também nos assistindo e que provavelmente estariam participando como nós aqui. Isso não muda toda a relação legal que a gente conhece hoje? O que eu faço com o empregado que botou no Facebook que o final de semana estava ótimo em Búzios, cheio de fotos de Búzios, e traz um atestado médico que desde quinta-feira ele estava doente? Faz o quê? Printa a folha. Olha o português. Printar não existia. Printar é o quê? Verbo novo. Decorrente de quê? Dos meios tecnológicos. Eu que tenho cabelo branco, escuto essas coisas de vez em quando e digo assim, printar? Isso para mim é imprimir. Não, doutora, agora é printar. Imprimir é outra coisa. Então é assim, a gente já fica perguntando, mas que outra coisa? A garotada não sabe mais. Se você quer, a gente estava falando também do trabalho infantil. Claro que o trabalho infantil é coibido. Mas será que deve ser coibido mesmo? Ou devem ser estabelecidas regras claras para o trabalho de menores? Não estou falando aqui, gente, de liberar trabalho para menores de 3, 4, 5, 6 anos que devem estar na escola, não. Eu estou falando dos 14, 15, 16. Que cuidado que eu tenho que ter com essas pessoas? O cuidado que elas se qualifiquem. E onde é que a gente entra nisso tudo do ponto de vista legal? Eu falei para vocês que a gente tem 4 tipos de direito.
o direito que está previsto na Constituição, no artigo 7º, a CLT. Algumas atividades econômicas não usam CLT, então a gente, dentro das competências que o professor Faisal colocou, entendo eu que devemos colocar lá conhecimento legal, porque ele falou do conhecimento do negócio, implica no quê? TAM demitiu X pessoas e eu vou me candidatar a ser o administrador da companhia aérea. O fato é público até já. O que eu tenho que conhecer? Sobretudo a legislação do pessoal de terra e do pessoal do ar, porque eu não vou encontrar resposta na CLT. E se eu usar a CLT, eu estou fazendo o quê com a minha empresa? Vulnerabilizando a minha empresa para futuras reclamações trabalhistas. Qual é o papel das empresas hoje? Prevenir reclamações trabalhistas. Se eu premio pessoas por tempo, posso estar premiando a pessoa errada. Posso estar dando cargo de chefia para pessoas que praticarão assédios morais. Por quê? Porque elas não sabem lidar com pessoas. Elas são super competentes, mas não sabem lidar com pessoas. O mesmo estranhamento, professor, eu também comungo quando eu vejo a grade das escolas. Está deixando de falar sobre alguma coisa. Quando eu falo desse aspecto legal, em seguida eu tenho o quê? O que a gente deve privilegiar neste momento, que são as negociações coletivas, são os acordos e instrumentos coletivos de trabalho, os acordos e convenções. O que isso quer dizer? Se a minha empresa é uma empresa de aviação e quer negociar pelo seu sindicato patronal, ela vai negociar com o sindicato dos aeronautas e dos aeroviários, e eu terei o quê? Uma convenção coletiva de trabalho, que vale para quem? Para todo o segmento da aviação. Se, por outro lado, eu resolvo, eu, TAM, negociar com os sindicatos, eu vou ter um acordo coletivo que vale para quem? Somente para os trabalhadores da TAM. E o que isso é uma competência que garante empregabilidade em setores diversos da CLT? Porque eu conheço do negócio e conheço da legislação do negócio. Eu dou aula para administradores, como eu disse para vocês, e me causa assim, a maior espécie, porque para mim isso é muito fácil, é muito óbvio, que as pessoas às vezes cumprem acordos coletivos que não foram firmados pela empresa. Ou seja, a empresa não negociou aquela cláusula, ela não previu no seu orçamento a concessão daquela cláusula. Uma outra coisa muito interessante, assim, do ponto de vista de expertises e de formas de contratar. Eu não posso contratar, em princípio, meio e fim, qualquer pessoa, correto? Trabalho é um direito, trabalho não é uma obrigação. A forma com que eu vou exercer este trabalho é que se convolará aqui numa série de obrigações. Se eu tenho o direito ao trabalho, significa dizer o quê? Que o governo tem que me oportunizar trabalho. Essa fala é para a gente pensar um pouco, quando a gente está vendo só assim, diga não à terceirização, diga não à terceirização, diga não à terceirização. Vamos olhar um pouco, porque essas formas novas, inclusive quando o governo formalizou algumas profissões no microempreendedor individual, significa dizer o quê? Que uma pessoa física se constitui hoje sob a forma de uma empresa e que, portanto, ela vai prestar serviço aonde? Em outra empresa. Então, não sairá da zona de conforto. O judiciário ainda não examinou nem o MEI, nem o EIRELI, que são formas o quê? Novas de ofertar trabalho, além da cooperativa, que, se o professor Ribamar me permitir, é a mais antiga delas. Nós hoje estamos pensando em que o MEI e o EIRELI vão dar menos insegurança jurídica? Ou eu vou continuar, e aí me permito acrescentar nas falas que eu ouvi hoje, uma característica que eu reputo hoje muito importante para todos aqueles que administram ou que serão administrados. Ousadia. A gente só torna o direito dinâmico quando a gente tem ousadia
para enxergar como é que o processo produtivo está sendo alavancado. Meu tempo encerrou. Muito obrigada. Bom, nós vamos concluir o painel com o professor Marcelino, que vai explorar um pouco as questões das oportunidades para que o Brasil amplie sua massa de cidadãos empregáveis. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Faisal fez uma visão muito grande sobre as competências, habilidades, o kit básico que ele disse, que eu digo sempre, para ampliar as possibilidades que cada um de nós aqui tem em relação ao mercado de trabalho. O Ribamar depois mostrou que a cooperativa explicita muito a ideia de empreendedorismo e pode ser uma alternativa muito interessante também. E a Magda nos trouxe mais informações ainda sobre os mais diferentes vínculos que a gente pode ter em relação ao trabalho, em relação ao emprego e os desafios que a gente tem nessa perspectiva legal. Isso cria o grande tema aqui chamado de empregabilidade, novas formas de trabalho, cria esse senso de urgência em termos de formação, de conhecimento, nesse mundo conectado, nesse mundo que demanda um investimento grande para estabelecer e fortalecer relações. E essa imagem aqui desse senso de urgência é alguma coisa que está batendo sempre a nossa porta. E a gente, quando conversava entre nós aqui sobre a questão da empregabilidade, a gente começou a concluir de que, infelizmente, até isso ainda é um mundo, é uma discussão para um grupo muito pequeno de pessoas. Quer dizer, para pouca gente, olhando o universo de mais de 200 milhões de pessoas, para um universo muito pequeno, essa discussão é uma discussão dos dias de hoje. O Ribeiro, no início aqui, comentou sobre a questão do trabalho decente, o quão nós já avançamos enquanto país e quais são os desafios que a gente tem. Um trabalho que assegure proteção física, um trabalho que elimine a discriminação e inequidade, um trabalho que não seja forçado, que não existam crianças trabalhando em projetos, em ações, nas mais variadas atividades, que haja proteção legal e que haja liberdade de associação, liberdade de expressão. E a gente, às vezes, vê essa questão associada a esse apagão de mão de obra. E a gente pode se perguntar como é que pode um país com 200 milhões ou mais de 200 milhões de habitantes hoje, uma força de trabalho que beira hoje a 100 milhões de pessoas, ainda discutir a questão do apagão de mão de obra se a gente permanentemente fala sobre empregabilidade, mostra as competências, o que cada um deve ou não ter. Então, eu trouxe aqui alguns dados só para colaborar com a ideia do Ribeiro e para mostrar que a gente tem uma grande oportunidade de inclusão dentro dessa ideia do trabalho decente e dentro das várias oportunidades que foram colocadas aqui sobre cooperativa e sobre os mais variados vínculos. A gente tem aproximadamente 19,6 pessoas que trabalham por conta própria e, no entanto, 85% desses trabalhos não tem nenhum tipo de formalidade, de formalização. Isso significa que 17 milhões de pessoas que têm o seu próprio negócio não tem nenhum tipo de proteção. Esse é um dado que mostra um desafio interessante para cada um de nós. Um outro dado aqui é que a gente tem, como o Ribeiro comentou, 6,6 milhões de trabalhadores domésticos, o que é uma oportunidade também de trabalho. No entanto, aproximadamente 4 milhões e poucas pessoas não têm nenhuma garantia, nenhum vínculo de trabalho, nenhuma proteção social, nenhuma proteção trabalhista. Um outro ponto aqui interessante, foi comentado que nós ultrapassamos uma marca importante de pessoas com um vínculo formal de trabalho. Chegamos a quase 57 milhões de pessoas. Isso é um dado muito interessante. Por outro lado, a gente tem mais de 37 milhões de pessoas que estão no mercado de trabalho, que desenvolvem atividades profissionais e não têm nenhum tipo de proteção previdenciária. Então, a gente ainda está no século XXI, debatendo aqui empregabilidade, novas formas de trabalho, e ainda temos uma âncora importante que nos amarra, talvez ao século XVIII, talvez ao século XVII.
E um desafio grande que a gente tem em relação ao tema empregabilidade e as mais variadas alternativas que foram colocadas aqui, as competências, as habilidades, a formação, o idioma, o uso da linguagem dos negócios, como o Faisal muito bem comentou, as oportunidades de cooperativa ou os mais diferentes vínculos, ainda esbarram em alguns números que talvez não nos orgulhem. O primeiro é 8,5 milhões de pessoas que hoje integram a força de trabalho, não tem qualquer tipo de instrução. Você imagina que o nosso discurso, a nossa discussão sobre empregabilidade vai deixar pelo menos esses 8 milhões do lado de fora. E se a gente imaginar que no mundo de hoje ter 3 anos de estudo e nada é quase a mesma coisa, por esse mundo digital, virtual, deslocalizado, isso torna um desafio muito maior, porque a gente tem 15 milhões de pessoas, que não, entre as pessoas que não têm estudo nenhum e aquelas pessoas que têm até 3 anos de estudo. Aquelas pessoas que não têm um ensino fundamental e que integram a força de trabalho giram em torno de 34 milhões. Imaginem que esse debate aqui sobre empregabilidade, sobre oportunidade de trabalho, oportunidade de negócio, provavelmente vai excluir uma grande parte dessas pessoas. E se a gente entender que sem o nível médio é mais difícil ainda sobreviver nesse mercado, nesse mundo tecnológico, do idioma, das relações, das conexões, a gente tem quase 50 milhões de pessoas, ou sem instrução, ou com até 3 anos, ou sem um ensino fundamental, ou sem um ensino médio. Então, a gente tem um desafio muito grande de tornar essa ideia de empregabilidade abrangendo um número muito maior de pessoas. Imaginando que o trabalho decente é aquele, segundo o Ribeiro, e segundo os direcionadores da OIT, que não haja discriminação, eu trouxe aqui um dado sobre dados do CAGED sobre profissionais contratados no Brasil na área de recursos humanos dos mais variados setores, indústria, construção civil, comércio, serviço. Essa é uma relação do salário das mulheres em relação ao salário dos homens. E segundo o IBGE, essa relação se mantém nos últimos 12 anos, o salário da mulher representando 70% do salário pago aos homens. E se a gente mergulhar nesses segmentos, alguns vão eventualmente ter um padrão, um gap ainda mais expressivo. Então, estamos mostrando aqui os dados, a relação mulher versus homem, renda no Brasil, nas pessoas que foram contratadas na área de recursos humanos, ou nas pessoas que foram contratadas para trabalhar em tecnologia de informação, tanto em cargos técnicos quanto em cargos de direção, cargos de liderança, ou para trabalhar na área comercial, na área de marketing, na área de negócios. Essa é uma relação até muito mais dura. Então, se um trabalho decente é aquele que não tem discriminação, os dados sobre o mercado de trabalho no Brasil ainda mostram que a gente tem desafios bem importantes pela frente. E se a gente tivesse aqui também que mostrar uma fotografia dos salários de contratação, não mais entre homens e mulheres, mas entre mulheres negras e brancas, o quadro talvez seja muito pior do que o quadro que nós mostramos anteriormente em todas as áreas, naquelas 3 áreas, tecnologia de informação, comercial, marketing e na área de recursos humanos. Quer dizer, isso mostra que esse discurso nosso tem um desafio grande a enfrentar associado a essas questões. E se a gente quisesse, segundo o Ribeiro, que um trabalho decente é aquele que também oferece um trabalho decente, estamos diante também de uma grande oportunidade. Aproximadamente 31 milhões de pessoas recebem até um salário mínimo no Brasil, numa força de trabalho de quase 100 milhões de pessoas. Imagina que é uma parcela muito expressiva. E não é por acaso que a palavra até está ali inserida. Como o Ribeiro comentou, existem estados ou existem regiões do Brasil onde o salário mínimo não é de 678, 700 reais, é alguma coisa em torno de 200, 250 reais, como ele muito bem nos colocou aqui. 64 milhões de pessoas recebem até 2 salários mínimos e uma quantidade mais expressiva de pessoas, 74 milhões de pessoas, recebem uma renda de até 3 salários mínimos. Quer dizer, se é verdade que nós evoluímos em redução drástica do índice de desemprego, ainda não é verdade que a gente melhorou, e já melhoramos bastante, mas ainda há um desafio muito grande associado à questão da melhoria da renda. Outro ponto importante que também não nos orgulha, e para a gente fechar esse primeiro bloco aqui,
a gente tem aproximadamente quase 4 milhões de crianças trabalhando, e trabalhando em condições não muito boas. Crianças para as quais essa discussão nossa de empregabilidade talvez seja mais distante do que povoar Plutão, ou Júpiter, ou Netuno, porque são questões muito mais complexas, talvez, que a gente tenha que resolver. Existe um trabalho interessante do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, conjunto com o Ministério do Trabalho, que é tentar erradicar ou eliminar, até 2015, 93 tipos de trabalho infantil. Imaginem que esse é um desafio nosso tão grande que não dá para dizer que vamos acabar com esse trabalho infantil degradante, mas que se vai eliminar 93 das piores formas de trabalho infantil. Então, para essas crianças, para esses milhões de crianças e tantas outras, somente até 2020, que é um prazo muito curto, é tentar avançar um pouco mais e permitir que mais pessoas façam um trabalho ou mais pessoas se insiram nesses debates que nós temos aqui, na condição de cooperados, na condição de trainees, de estagiários, das pessoas que têm os mais variados vínculos e que busquem estas competências citadas pelo Faisal aqui. Nesse trabalho, houve um evento ano passado do Tribunal Superior do Trabalho, junto com o Ministério, para discutir sobre algumas imagens, alguns avanços que se fez. E no ano de 2012, a gente ainda tem, convivendo com as diferentes formas de trabalho do século XXI, muita criança na produção de fumo, muita criança na produção ou no corte de cana, muita criança desossando animal pelo Brasil inteiro, particularmente, mas não exclusivamente nas regiões norte e nordeste do país. Crianças que são decapitadas, crianças que perdem parte do corpo, aqui perdendo a mão, numa máquina de moer carne. E o dono desse mercadinho no interior da região norte do Brasil sequer levou a criança para o hospital, imaginando que o dano à imagem dele poderia ser uma imagem, isso poderia produzir uma imagem muito ruim. E aqui está a mãe tentando esteticamente melhorar a situação. Quer dizer, no século XXI, a gente está aqui debatendo as formas de trabalho, as oportunidades de trabalho do século XXI, e ainda temos criança transportando compras ou pesos com carrinho de mão, e crianças ainda na produção de coco, uma faixa etária bem menor, a faixa etária que a professora Magda comentou aqui, que admitia como um trabalho de criança. Ou crianças que ainda trabalham no carvão, para as quais o nosso debate sobre empregabilidade é uma coisa muito do futuro, alguma coisa muito longínqua, ou crianças que ainda descascam um coco, de acordo com as observações dos fiscais do Ministério do Trabalho, que tem uma luta incessante de inclusão, de tirar essas crianças onde elas estão e colocar essas crianças na escola, para que elas consigam ouvir um pouco melhor sobre empregabilidade, sobre cooperativa, sobre essas outras opções de inserção no mercado de trabalho. Crianças produzindo, ajudando a descascar mandioca para a produção de farinha. Então, a gente tem muitas oportunidades e fica um grande desafio para cada um de nós aqui na condição de gestor, ora porque a gente toma decisão, ora porque a gente influencia a decisão de pessoas, que as novas formas de trabalho, principalmente em função da tecnologia, da informação, da deslocalização, do trabalho remoto, considerem que a gente ainda tem pessoas, e são milhões de pessoas, com uma dificuldade um pouco maior ou em condições que inibem ou que impedem as suas inserções no mercado de trabalho. E no que diz respeito à empregabilidade, um desejo grande que eu tenho, de todos nós aqui certamente, é que isso saia de um contexto que abrange um grupo muito pequeno de gente, e que a gente possa incluir mais pessoas, e essa inclusão de pessoas que seja uma inclusão de um trabalho decente e de um salário decente. Eu vou deixar aqui essa imagem apareceu na revista The Economist, sobre a questão da meritocracia, que é um tema que a gente fala, que a gente estuda, que a gente conversa, e o que essa revista tentou mostrar é o quanto isso pode ter um lado perverso, o quanto existe uma infraestrutura, às vezes social, de proteção a um grupo ínfimo de pessoas, e tem uma quantidade gigantesca de gente que fica à margem dessa discussão. Porque, segundo Silvio Meira, o futuro, que é um pouco da discussão que a gente tem aqui sobre formas de trabalho, sobre alternativas de trabalho, sobre competência, sobre o mundo conectado, o mundo não chega para todos no mesmo momento
e da mesma forma. Isso cria um desafio para cada um de nós, porque o futuro não existe, o futuro é construído, e está nas nossas mãos aqui parte dessa construção. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos componentes aqui do painel, porque qual foi a minha preocupação com o coordenador? Eu vou a muito congresso em que tem 3, 4 pessoas, cada um fala isoladamente sobre um determinado, que trazem os slides, falam sem sequer saber o que o colega vai falar. E, às vezes, há uma contradição. Então, nós queremos deixar claro que nós nos reunimos previamente para discutir o painel. Nós passamos os slides para cada um dos colegas e voltamos a nos reunir agora para estabelecer uma hierarquia em termos de apresentação. Então, foi, sinceramente, um privilégio e uma honra trabalhar com vocês, que têm um nível tão elevado como acadêmicos e como profissionais. Uma apresentação de administradores, né? Tem que ser assim, né? Eu vou só lembrar que o professor Faisal iniciou falando sobre as competências mais demandadas no mercado, dentro da ideia de empregabilidade. Ele explorou os aspectos comportamentais e atitudinais que ampliam ou diminuem os espaços no mercado de trabalho, dando dicas sobre o que deve ser melhor explorado. Depois, o professor Ribamar explorou as diferentes formas de trabalho, dando destaque às cooperativas, às organizações de trabalhadores, né, com uma visão diferente de empregabilidade. Eu só queria reforçar aqui na palestra do professor Ribamar que não houve tempo, mas a gente tem que colocar como aspecto relevante o empreendedorismo, porque o Brasil é o 3º maior país em número de empreendedores, né? Na última pesquisa da revista Exame. Os empreendedores representam 27% da população adulta empregável brasileira. E os pequenos negócios são responsáveis pela maior parte das vagas de trabalho no Brasil. Então, é importante que a gente dê ênfase e ressalte a importância desses empreendedores. A professora Magda recebeu uma missão difícil, né, porque falar dos aspectos legais que inibem ou criam dificuldades para mais e melhores empregos, ou, de uma forma mais ampla, o potencial de melhoria nas relações de trabalho no sentido formal. Elas pôde explorar as propostas das confederações e o eventual impacto no mercado de trabalho. E, finalmente, o professor Marcelino explorou as questões das oportunidades para que o Brasil amplie a sua massa de cidadãos empregáveis, né? E concluiu brilhantemente o painel. Nós recebemos inúmeras perguntas, nós vamos responder a todos. Uns até, olha, eu queria um contato com o palestrante tal. Nós vamos disponibilizar, esse contato é o e-mail, nós vamos disponibilizar isso para vocês, eles já disponibilizaram aqui. O que eu fiz? Das inúmeras perguntas, eu selecionei, já que nós temos aí um tempinho que me deram pequeno, eu selecionei 2 perguntas que eu achei importantes para cada um responder. E que por favor, que eles sejam rápidos e respondam sinteticamente, né? Professor Faisal. Bom, eu recebi uma pergunta aqui. Considerando que os recursos humanos representam o capital mais importante da organização, como alinhar os interesses pessoais aos organizacionais, assegurando continuidade das relações de trabalho e ainda evitar a perda de talentos para o mercado? Bom, quem descobrir isso, mega sena acumulada. Realmente. Primeiro, a gente precisa esclarecer que
recursos humanos representando o principal capital de uma organização ainda é a história da carochinha. Não é? A gente fala muito disso, mas na hora da primeira crise, o que se faz? Corta capital. Já viu empresa cortar capital? Não, mas corta. Esse corta. Por isso eu não entendo muito bem aquela história do capital humano. Agora, o que a empresa precisa fazer para alinhar esses objetivos é, primeiro, um bom processo de atração e um melhor ainda processo de seleção. Lembrando que as pessoas não são máquinas. As pessoas mudam com o tempo. As máquinas costumam dar as mesmas produções. Assim como as pessoas também precisam de algum ajuste, né, de algum alinhamento. Agora, as máquinas sempre vão dar as mesmas produções, sempre. As pessoas não. Quem já não se apaixonou na vida aí? Mudou o trabalho? Hein? Quando começou, ótimo, né? Quando a paixão começou, que maravilha. Mas quando a paixão começou a ruir, o trabalho também sentiu, né? Então, como é que a gente faz para alinhar isso? Então, ainda tem que pensar nisso. E segundo, essa é muito importante, respeito. Esse respeito traduzido pelo reconhecimento à pessoa e ao profissional contratado. Isso é fundamental para você ter esse talento retido na sua organização. A segunda pergunta fala sobre, com o grande avanço tecnológico no mundo cada vez mais globalizado, o que prevalece é o conhecimento, como um todo, nas organizações contemporâneas. O administrador deve ser generalista ou especialista? Essa aí é tão antiga quanto aquela do... pois é, só para falar disso. Um outro seminário só para a gente falar disso. Mas a gente pode dizer que ele deve ser um general especialista ou ele deve ser um generalista especial. Por quê? É preciso que a gente conheça cada detalhe, e aí vem a especialização. Mas é preciso que a gente consiga inserir cada detalhe no todo, e aí vem a generalização. Então, não tem mais essa de separar ser um especialista ou um generalista. Eu tenho, sim, que dominar o assunto do qual eu me proponho, eu tenho que conhecer o ramo em que eu atuo, mas saber das relações que ele tem com os demais aspectos da organização em que eu estou ou do negócio em que eu estou. Então, eu tenho que atuar nas duas frentes. Professor Ribamar. Bom, nós temos aqui também duas perguntas. A primeira foi o seguinte: quando você deixa de pagar sua cota à parte, é excluído da cooperativa? Assim, a resposta bem objetiva seria sim. Você será excluído da cooperativa, porque você, quando assinou o termo de adesão, um dos comprometimentos que você teve na cooperativa é pagar a sua cota à parte de acordo com o que reza o estatuto dela. Pagou em 3, em 4, em 5, em 10 vezes consecutivas, você tem que cumprir esse papel. Agora, obviamente, se você, por um motivo qualquer, não conseguir pagar, você deve procurar logo a cooperativa, explicar que você estaria com dificuldade e o que a direção da cooperativa poderia fazer. Porque isso seria um direito de todos, prorrogar esse prazo. Então, cuidado a vocês aí, que isso é realmente, como eu falei na palestra, o motivo de que você não está concluindo os seus ingressos e permanência na cooperativa. Uma das coisas que você tem que ter ingresso na cooperativa é pagar a sua cota à parte. Então, infelizmente, se você não pagar, você está fadado a ser excluído da cooperativa, sim. A segunda pergunta, muito interessante essa pergunta aqui, ela diz em relação ao tempo. Qual é o tempo de duração em média de uma cooperativa? Interessante a pergunta. Como eu falei para vocês, são 11 tipos de ramos no cooperativismo. E, em média, no ramo de trabalho, as cooperativas de trabalho citadas aqui, essa duração tem sido, infelizmente, muito pequena, em torno de 2 anos e meio a 3 anos só. Em outros ramos do cooperativismo, essa média aumenta. Como eu falei com vocês, eu trabalho para uma que desde 1941 que ela exige
Ela existe, uma cooperativa de leite situada no meio do estado do Rio de Janeiro, cooperativa de Macuco. Ela é de 1941. Então, depende de qual cooperativa, de qual tipo de cooperativa que a gente esteja abordando, a gente tem diferentes médias, mas as do meio urbano, ela tem um tempo de vida ainda, infelizmente, porque não é para existir só por 2 anos e meio, a cooperativa tem um tempo de vida útil, tem que ser bastante longo, mas ela está bem curta hoje aqui no Brasil, 2 anos e meio, 3 anos. Ok? Professora Magda. Primeira pergunta. Se não vale o que está escrito, de João Carlos, desculpe. Se não vale o que está escrito no contrato de trabalho, a senhora acredita que precisamos de uma reforma na CLT? Qual a saída para este problema? É claro que eu acredito que a CLT tem que ter uma reforma, e urgente, até porque eu milito num setor de tecnologia que funciona 24 horas ao dia. Essa reforma precisa ser enfrentada, é um problema político não enfrentar a reforma trabalhista e sindical brasileira. Por outro lado, a CLT é pouco eficiente também para coibir as cenas que o Marcelino nos apresentou. Existe um Brasil que a CLT ainda não chegou. Então, para quem, como eu, defende o fim da CLT, não é o fim da CLT, é uma modificação na CLT, porque existe um Brasil e existe um outro Brasil. Existem trabalhadores que podem perfeitamente negociar suas condições de trabalho. São bastante capazes para isso e o fazem muito bem feito, inclusive. A outra pergunta, do Ulisses: por que não substituir os terceirizados das empresas governamentais pelos concursados propriamente ditos? Terceirização é bom para empresas privadas não públicas. Discordo um pouco, Ulisses, eu vou separar sua pergunta num aspecto político e num aspecto emocional. É claro que para uma pessoa que ficou 2 anos em média hoje, estudando para um concurso público, passa no concurso público, não entra no número de vagas dos inicialmente chamados, e depois vê que aquele setor está com muita terceirização, é uma frustração muito grande. Então, tem esse aspecto emocional. 2, os concursos têm validade. Então, movimentar, como muitos, vamos chamar assim, concurseiros, que é a outra palavra que hoje se usa, muito concurseiro entra na justiça para garantir o seu direito à vaga. Porque, infelizmente, também é uma posição política manter a terceirização do serviço público. Agora, o aspecto que eu discordo de você, Ulisses, terceirização também é bom para o governo. Eu não acho que o governo tenha que cuidar de limpeza dos prédios públicos. Eu acho que isso são outras coisas. O governo tem que cuidar das áreas que efetivamente são áreas de governo, áreas de Estado, e, para isso, ele tem que ter pessoas muito capazes. Certo? Então, outras atividades podem realmente ser entregues para a iniciativa privada. Professor Marcelino Tadeu. Meu caso é rápido aqui. Uma pessoa diz que atualmente falta mão de obra, ou muitas organizações reclamam de falta de profissionais no mercado. E a pergunta é: por que as empresas, então, não investem mais em treinamento e em capacitação? Bom, eu imagino que muita gente aqui tem uma visão sobre o tema. Eu mostrei aqui alguns dados de que quase 50 milhões de trabalhadores hoje não têm o ensino médio, mais ou menos 15 milhões não têm o ensino fundamental. Então, imaginar que as empresas, de maneira geral, vão cobrir esse espaço ou trabalhar nessa lacuna, provavelmente não vão muito. Outra, de 2010 a 2012, entraram no Brasil 210 mil trabalhadores vindo de outros países para cá. A gente está acompanhando aqui o Mais Médicos também, e a gente está acompanhando também o déficit que nós temos de profissionais no Brasil nas mais variadas áreas, entre as quais, por exemplo, engenharia, que é um item que falta muita gente. Temos até uma grande empresa aqui do Rio de Janeiro, com matriz aqui, que tem um curso superior que forma profissionais para a sua área. Quando entrei no mercado de trabalho, existia uma lei chamada 6297, que para cada R$1 de treinamento que a empresa gastava ou investia, ela tinha a possibilidade de abater o dobro desse dinheiro. Hoje não tem mais, e cada vez o investimento em capacitação é mais seletivo. A minha mensagem é sempre: não espere, faça a hora, invista você,
da melhor maneira possível. Bom, eu acho que eu consegui gerir bem o tempo, porque eu recebi um papel no início dizendo que eu teria que concluir às 13h15. Eu concluí antes. Né? É gestão do tempo, né, Wagner? Gestão do tempo. E é difícil a gente parar, fazer sinal para um panelista do nível desses aqui parar. Eu quero agradecer, primeiro, a presença de todos vocês, administradores, coordenadores, professores, futuros administradores, estudantes, tanto do curso de administração quanto da área tecnológica, né? Dizer que estejam mais próximos de nós, porque a gente está falando de mercado de trabalho, né? Mas se nós que estamos aqui, né, não fomos substituídos, né, o que vai acontecer? Cada vez nós vamos empobrecer mais a nossa área de trabalho, que é a área do administrador. Visitem o nosso conselho, participem. Nós temos a TV, nós temos a rádio, nós temos toda uma homepage fantástica, nós temos livros que vocês podem ler através dessa homepage. Então, por favor, conheçam melhor o nosso trabalho, nos visitem, nos procurem, que nós estaremos lá à disposição de vocês. Parabéns pelo nosso dia, muito obrigado pela presença e muito obrigado, presidente Wagner, por a oportunidade de trabalhar com uma equipe desse nível. Obrigado.